Olá, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, passando aqui para deixar uma pequena mensagem de fé e reflexão para os nossos corações. Eu tenho ouvido, e inúmeras as vezes eu tenho ouvido as pessoas me questionarem, as pessoas falarem, eu tenho ouvido pessoas que falam que Deus só trabalha na vida daquele que realmente dá lugar, na vida daquele que verdadeiramente tem dado credibilidade à palavra do Senhor, na vida daquele que verdadeiramente se submete a servir ao Senhor. Às vezes eu fico me perguntando, será que isso é real? Será que isso é verdade? Será que Deus só trabalha na vida daquele que dá lugar? Será que Deus só trabalha na vida daquele que verdadeiramente quer, daquele que verdadeiramente o busca? Queridos, eu quero dizer para cada um de vocês que Deus tem suas maneiras de trabalhar. E não é bem assim feito as pessoas estão falando, não é bem assim feito as pessoas têm citado, não. Deus ele pode trabalhar até na vida daquele que não quer. É claro que Deus ele deixa com que eu e você venhamos tomar as nossas próprias decisões. Mas eu quero que entenda uma coisa. Na vida do apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, mas antes de se tornar pregador, antes de se tornar mensageiro da palavra do Senhor, Paulo ele era um dos maiores assassinos, foi um dos homens que matou muitos daqueles que se diziam ser cristãos, muitos daqueles que pregavam a palavra do Senhor, muitos daqueles que anunciavam o evangelho de Cristo Jesus. Só que um belo dia, o apóstolo Paulo, ainda sendo Saulo, em uma determinada viagem que ele ia com cartas para Damasco, para executar, para matar, para prender, aqueles que se diziam ser cristãos, aqueles que pregavam e que bendiziam e adoravam o nome do Senhor, e um belo dia ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Indo para Damasco, ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Queridos, nós sabemos que Saulo, naquela época, ele não queria se converter, ele não queria adorar o nome do Senhor. Mas ele teve um encontro com Deus. Então aquele homem, automaticamente de perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Aquele homem que outrora perseguia o povo em que adorava, o povo que glorificava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora passa a ser perseguido, talvez até pela sua própria equipe, que em outrora atuou com ele, em outras prisões, em outras execuções de cristãos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para cada um de vocês que na maioria das vezes o que é necessário é que eu e você venhamos curvar os nossos joelhos. Na maioria das vezes o que precisa, o que é verdadeiramente necessário é com que pessoas se curvem, é com que pessoas adorem, com que pessoas busquem, que pessoas orem em prol da vida de algumas pessoas. E as pessoas ficam levantando esse questionamento: Deus só vai trabalhar na vida dele ou dela se ele der lugar. Ao invés de você se levantar com crítica, ao invés de você se levantar com essas palavras, ore, porque na maioria das vezes o que é necessário é um joelho dobrado. O que é necessário é com que pessoas se curvem diante da face do Senhor, para que possa orar pelos seus, para que possa orar pelo seu ente querido, para que possa orar pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu esposo, para que possa orar por aquelas ovelhas que estão desgarradas, aquelas ovelhas que se desviaram da presença do Senhor. Não olhe para a causa ou circunstância, não olhe para aquilo que ele diz, não olhe para o que ela diz, porque na maioria das vezes eles dizem: eu não quero servir a esse Deus que você serve, eu não quero ser cristão, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Mas é necessário com que eu e você venhamos orar. E quando você ora, fique certo e convicto disso. Quando você ora, o milagre vai acontecer. Corações de pedras podem se transformar em corações de carne. Corações de pedras pode ser quebrado e pode ser colocado um coração novo ali, um coração de pedra. Que aquele que não queria se converter, amanhã ou depois ele vai se tornar um pregador da palavra de Deus, assim também como foi Paulo. Então é isso que eu quero dizer para cada um de vocês. Não parem para dar ouvido ou credibilidade a palavras negativas, as falácias em que na maioria das vezes o inimigo tem colocado na boca de pessoas. Mas ele gosta de viver uma vida de adultério, mas ela gosta de viver uma vida de prostituição, mas ele gosta de viver no alcoolismo. É impossível, ele não quer. A Bíblia diz que no livro de Lucas capítulo 1:37, porque para Deus nada é impossível. O impossível é a especialidade de Deus. Então creia tão somente, porque Deus vai fazer. Dobrem, é necessário com que eu e você, nós venhamos dobrar os nossos joelhos, para que possamos orar por aquelas causas que para mim e para você é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então, quando você ora, quando você se disponibiliza, tira um tempo, você se sacrifica, quando você busca a presença do Senhor, apresenta a vida daquele ou daquela que não quer, mesmo que ele não queira, mas Deus vai fazer acontecer. E uma hora ou outra, ou ele ou ela vai ter um encontro com Deus. E aí você vai ver que Deus é fiel para cumprir em nossas vidas. Amém?